Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este é o Domingo Letare, do latim, Domingo da Alegria, pela proximidade da Páscoa do Senhor e a alegria que nós celebramos do amor de Deus revelado a nós na história da salvação. Estamos no ano B da liturgia, com estas leituras deste ano B, e a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, do livro das Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica. E aqui nós vemos uma espécie de síntese, segundo o livro das Crônicas, daquele que é a atuação, o projeto de Deus, a leitura teológica da história. Deus escolheu o povo de Israel, mas houve infidelidade da parte deste povo. E o povo então conheceu o exílio da Babilônia. Parecia que aquela eleição e a promessa feita à dinastia de Davi havia então fracassado. Mas é como diz o povo, não é? Deus escreve certo por linhas tortas. E esse tempo de exílio acabou sendo para o povo um tempo de purificação, assim como nós estamos vivendo a Quaresma. Havia inclusive uma previsão de que junto do povo de Israel, de 7 em 7 anos, houvesse um jubileu. Jubileu é tempo de graça. Sabe o que se deveria fazer no jubileu? Reconhecia-se que toda a terra, porque o pessoal vivia basicamente da terra, pertencia a Deus. E naquele sétimo ano, né, as dívidas eram perdoadas, deveriam ser perdoadas, e o fruto da terra naquele ano deveria ser para os pobres. Mas nem sempre, ou nunca se realizou totalmente esse jubileu, né? Houve uma infidelidade da parte do povo, e agora então o povo conhece uma espécie de repouso da terra forçado, porque tem que ser exilado e vai para a Babilônia, e lá passa por 70 anos, 7 anos, de 7 em 7 anos o jubileu, 70 anos de exílio, até que Deus suscita um pagão, Ciro, rei dos persas, imperador dos persas, alguém que não era do povo de Deus, e é justamente através de um pagão que nós vemos o projeto de Deus se realizar. Aqui é narrado brevemente como é que o povo foi para o exílio, até que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, porque disse a leitura antes, que o povo desprezou a voz dos profetas, os profetas que Deus sempre enviou às lideranças de Israel e a todo o povo, mas não escutaram a voz dos profetas, por isso conheceram o desastre do exílio. Mas o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e ele mandou publicar um decreto. Olha que interessante esse decreto. O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Vejam bem, o povo não reconheceu que a terra era de Deus e que, portanto, o fruto da terra deveria, no tempo do jubileu, ser dado aos pobres e as dívidas perdoadas. Não reconheceu. Mas um pagão reconheceu: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, quer dizer, são de Deus, e me encarregou de construir um templo em Jerusalém, no país de Judá. Então, quem dentre vós pertence ao seu povo? Que o Senhor Deus esteja com ele e ponha-se a caminho. Então é o retorno dos exilados. Então a Bíblia hebraica termina com uma esperança, o retorno dos exilados para a reconstrução do templo de Jerusalém. Por isso o salmo, aqui belamente cantado, né, é um salmo também de júbilo. Estão vendo como é que a alegria, aliás, se a gente tivesse cantado a antífona da missa, é justamente rejubila-te, alegra-te Jerusalém, né? E aqui justamente nós vemos o salmo que diz que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém eu me esquecer. E aí vai lembrando a experiência do exílio. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Foi
Foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. E o salmista então vai dizer: como havemos de cantar, haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Por isso essa palavra, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. E a primeira leitura celebrou o retorno para Jerusalém. No evangelho de hoje, nós vemos um trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos. E aqui então, me permitam me dirigir especialmente aos catecúmenos. É o terceiro capítulo do evangelho de João. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus vai falar coisas importantíssimas relativas ao batismo. É para os catecúmenos, mas não só para eles. Todos nós vamos renovar os nossos compromissos batismais por ocasião da Páscoa. Jesus vai convidar Nicodemos a nascer de novo. Catecúmenos adultos, pensem nisso, nascer de novo, do alto, né? Quer dizer, aderir a Jesus que vem do alto. É preciso nascer de novo. Nicodemos era um homem importante, membro do Sinédrio, tribunal mais alto de Israel, tribunal religioso, conhecedor da lei, mas ignorava muitas coisas. E ele foi procurar Jesus à noite, em segredo, por medo dos outros. Então é um diálogo de salvação esclarecedor. Você sabe que tem muita gente que não adere à fé, não é por um problema teórico, intelectual, não. Às vezes é a prática da pessoa que afasta ela de Deus, porque aqui Jesus vai dizer que aquele que faz o bem, ele chega-se para a luz, porque as suas obras podem ser manifestas, mas aquele que faz o mal fica longe da luz. É a nossa prática que nos aproxima ou nos afasta de Deus, nos aproximando ou nos afastando dos irmãos, né, na caridade concreta. Então esse diálogo é muito interessante, aqui é só um trecho desse diálogo, e aqui tem o versículo talvez mais importante de todo o Evangelho de São João. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Então essa é a razão da nossa alegria desse domingo letário, é o amor de Deus. Jesus vai nos revelar um Deus que nos ama. Às vezes nós podemos ter uma ideia falsa de Deus, eu já disse isso nos outros domingos, que a conversão é passar de uma ideia errada de Deus para uma ideia correta. Um Deus de amor, um Deus de bondade. Por isso essa alegria. É um Deus que é por nós. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo? Nem as alturas, nem as profundezas, estou convencido de que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Quem vai acusar os eleitos de Deus? O Pai que nos deu o seu Filho? O Filho que morreu por nós? Vai dizer Paulo. E João também está dizendo: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna, a vida definitiva. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Tem muita gente que pensa ainda que o relacionamento de Deus conosco é castigo e prêmio. Se eu faço mal, Deus castiga. Se eu faço bem, Deus vai nos premiar. Não é assim. Não é assim. Deus nos ama incondicionalmente. E Ele enviou o seu Filho não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, porque acreditou no nome do Filho unigênito, no amor definitivo de Deus revelado a nós. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, o Filho é luz, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz. Aquilo que eu estava falando, a importância da prática. E não se aproxima da luz, porque as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então, meus irmãos, Deus é luz. Quem permanece na presença de Deus, no amor, permanece na luz, né? Jesus é essa luz. Essa revelação de Jesus
desse amor de Deus por nós, que não veio para condenar, mas para salvar, é importantíssima e nos devolve a alegria, a esperança no meio das trevas do mundo. Ninguém deve desanimar da própria salvação ou da salvação de quem quer que seja, porque Deus quer que todos se salvem. E vejam, não é só o povo eleito. Deus amou tanto o mundo, são todos os povos, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Na segunda leitura, carta aos Efésios, temática da campanha da fraternidade deste ano, é tirada justamente o lema aqui da carta aos Efésios, são os versículos imediatamente anteriores ao versículo que nós colocamos na campanha da fraternidade: Cristo, nossa paz, do que era dividido, Ele fez a unidade. Veja como começa esse texto que precede exatamente a temática da campanha. Deus é rico em misericórdia. Misericórdia significa aquele que assume a nossa miséria. Então há um encontro entre o amor de Deus e a miséria humana. Misericórdia assume no coração para nos transformar, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. É isso que o batismo faz conosco. Ele nos tira das trevas, Ele nos tira de uma situação de morte, e Ele nos dá a vida. Então, ser batizado é passar das trevas para a luz, da morte para a ressurreição. Estão vendo a beleza do batismo? Por isso é vida nova. Quem está em Cristo é nova criatura, é um novo nascimento, é um nascimento na graça. É por graça que vós sois salvos. Nós batizados já recebemos essa graça, vocês a receberão em breve. Ele nos fez sentar nos céus com Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Isso que o batismo nos faz conosco. Morremos com Cristo para o homem marcado pelos instintos egoístas, para ressuscitar com Cristo para a vida da graça. Pela bondade que Deus nos demonstrou em Jesus Cristo, através dos séculos futuros, essa incomparável riqueza de sua graça, ela produz os frutos em nós. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Nossa relação com Deus não é comercial. Eu faço determinadas coisas e Deus me devolve. Não, não é isso. É graça, é dom, é bondade. É Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Veja aqui, parece um jogo de palavras o que eu vou falar. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, né? Quando somos salvos, nós começamos a fazer o bem. Não são as nossas obras previamente que nos salvam, é o amor gratuito de Deus que nos salva. Mas Ele nos prepara para fazer o bem, para as obras, né? Para as obras de caridade, para o bem que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É Ele que sustenta a nossa vida fraterna. Por isso é que tem tudo a ver. Numa quaresma, nós temos também uma campanha da fraternidade, promovendo o diálogo e como dom, como compromisso de amor. Que nós possamos, movidos por essa verdade, aliás, foi até cantado aqui este refrão, né? Deus de tal forma amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único. Deus é amor, né? Que nós possamos viver nessa alegria e caminhar nesse mundo, portanto, com esperança, para além de qualquer treva, na nossa vida pessoal, na vida comunitária, contemplemos a luz que é Jesus Cristo, que nos liberta e na força do Espírito nos dá vida nova. Louvado seja